Olá, boa noite, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 21, e está começando agora o programa Entra na Roda. Sou Ralha Madeira e estou hoje aqui apresentando o programa com o Dr. Flávio Pereira. Boa noite, doutor. Boa noite aos rádio ouvintes e radionautas. Hoje nós vamos falar de dois assuntos um pouco peculiares, que provavelmente boa parte da população não esteja tão acostumada, não conheça tanto assim os termos, mas são temas interessantes, que são as crianças índicos e a transcomunicação instrumental. Então, quem vai começar falando sobre isso é o Dr. Flávio, que ele convive, ele é espírita, né, doutor? E tem uma convivência um pouco maior com essa parte, então ele pode falar sobre o assunto. Boa noite a todos, então. Então, o que são crianças índicas? Começar pelas índicas. Quando se fala em aura humana, nossa parte energética, nosso energossoma, ou o aura, popularmente conhecido como aura, a coloração dessas auras dessas pessoas é índigo, é um azul escuro, tipo da camisa aqui, um azul mais escuro. Então, se tu pegar do vermelho até a violeta, seria mais perto do violeta. E o que isso representa? Não, tirando a questão da cromoterapia em si. É a questão da elevação espiritual. Então, todo ser que é índigo, ele tem uma alta evolução espiritual. Então, o que se observou? Durante toda a história sempre houveram pessoas diferentes. Então, crianças índigo, hoje se fala em crianças índigo, mas no passado já houveram também. Jovens e adultos índicos. Se tu pegar a Tesla, se tu pegar Leonardo da Vinci, tu pegar o próprio Jesus, Gandhi e tantos que foram líderes e grandes líderes religiosos, provavelmente eram índicos. Porque eles já dispunham da vidência, da telepatia, das faculdades parapsíquicas altamente desenvolvidas. Então, se tu entrar no YouTube, tem um vídeo que é um filme, 1h20, Índigo. Está em inglês, tem a tradução em português. E dia 12 agora de outubro, no Brasil, vai ser lançado A Menina Índigo, um filme brasileiro, com atores brasileiros, o mesmo autor que fez aquele filme O Nosso Lar. Então é uma obra interessantíssima. E tem vários vídeos no YouTube explicando o que é índigo, se você é um índigo, não é? O seu filho é um índigo, porque tem muita confusão de índigo com criança hiperativa. São coisas diferentes. O índigo, ele é questionador, ele é a favor da natureza, ele não admite mentira, não admite falcatrua, não admite a roubalheira que a gente vê aí, só ligar a TV, jornal. Ele é um contestador nato. Ele é um revolucionário. Ele não admite falsidade. Só que ele tem meta, ele tem objetivo, ele tem o que se chama propósito. Hoje em dia, os novos jovens falam muito propósito. Nem todo mundo visa apenas ganhar dinheiro, que é o que se viu até pouco tempo atrás na sociedade materialista. Mas ele vive, qual é o propósito? Trabalhar por um propósito, um objetivo. E muito trabalho voluntariado também. Então, a diferença é essa, que o hiperativo, ele começa uma coisa, várias coisas e não termina nenhuma. E o índigo não, ele vai fundo e ele tem acesso a tudo, hoje a multimídia tem acesso a tudo, faz várias coisas ao mesmo tempo, mas ele tem objetivo, ele tem foco, diferente do hiperativo. Assim como nem toda criança hiperativa, toda criança esperta, inteligente, é hiperativa também. Então, muitas vezes, tem jovens sendo tratados com Ritalina, com medicação, e talvez nem precisasse de tratamento. São crianças espertas, inteligentes, talvez algum deles seja índigo, e por não serem entendidos, são tratados como hiperativos. E o outro tema seria a criança cristal, que é um pouco diferente, ela é calma, ela é tranquila. Talvez aí tu pegaria um lama da vida, um cara mais como se diz... bonachão, que está mais parecido com o termo que se usa serenão. O pessoal do Valdo chama serenão, Homo sapiens sereníssimos. Está mais perto da angelitude. E tem outros termos, crianças cristal, criança das estrelas, tem vários termos. Esse seria o primeiro termo. Inclusive, é interessante o assunto dos lanternas, dos índigos, das crianças índigos. Tem uma referência a essas pessoas
nos quadrinhos, no quadrinho A Tropa dos Lanternas Verdes. Existem 10 tropas e cada um representa um espectro colorido. E cada cor é associada a um desses espectros. Por exemplo, a força de vontade é a cor verde, o medo é o amarelo, a raiva, o vermelho, esperança, o azul. E tem o grupo chamado Tribo Índigo, que eles... Aqui, uma imagem da Tribo Índigo. São personagens que eles têm um anel do poder também. Curiosamente, a cor deles é a mesma cor que geralmente é associada às crianças índigo, que é um violeta. Uhum. Então, a cor de energia deles é o violeta. E é interessante que as habilidades deles têm muito a ver com a questão da energia. Então, quais são os principais poderes deles? Projeção de energia, teleporte limitado e a habilidade de replicar a energia de qualquer outro lanterna dentro de uma área limitada de alcance. Então, quais são os pontos fracos? Tristeza e desprezo. Então, é bem interessante porque ela faz uma referência bem direta ao que se tem ao conhecimento que se tem dos índigos. Tá ali, eles não chamam nem de tropa índigo, eles chamam de tribo índigo. Daí é bem interessante essa referência que tem. E nos quadrinhos a gente tem muitas associações assim, coisas que a gente nem imagina, né? Inclusive, eu falei da tropa para a Giane, a Life Coach. Ela disse que daquelas cores, 3 daquelas lá ela já conhecia. Ela está indo em busca das outras para saber o que cada uma delas significa, qual é a referência. Então é bem interessante. E o pessoal que estuda as civilizações extraterrestres tem várias cores também. Aqui nós teríamos o branco, o vermelho, o amarelo e o preto. Mas tem civilizações violetas, civilizações verdes, se pegar em vários universos. Inclusive essas cores elas também têm em todas as tropas. O preto geralmente não é uma coisa muito positiva na história das tropas. Ele representa a energia da morte. Os indivíduos eles morrem e eles retornam depois com a personalidade alterada. O branco ele se contrapõe. Por isso que tem os magos negros, né? Sim, e por isso que também tem os magos brancos que é falado. E o Senhor dos Anéis mostra. A tropa dos Lanternas Brancos é justamente o contrário. Eles representam a luz, a vida. Tem o vermelho, que é a raiva, é o ódio. Geralmente eles não são nem bons nem maus, os vermelhos. Os vermelhos, eles são... Tem um livro, Consciência Turquesa, o cara, ele é advogado. Tem um programa, o Tom Martins, Ciência e Consciência. Ele é da Conscienciologia, mas ele estudou nesse Consciência Turquesa. O primeiro livro dele foi Conexões, falando física quântica e tal. E o segundo, Consciência Turquesa, ele descreve as várias fases da humanidade, desde as tribos, os clãs, então tudo uma questão sistêmica até chegar... E realmente é por cor. Vai desde o vermelho. O vermelho é representado pelo comunismo, pelo socialismo, pelo PT e outras coisas. O verde é o despertar da ecologia. Pessoas se despertam para a ecologia. Tem um lado bom e um lado ruim. Tem pessoas que são fanáticas para esse lado. Existe uma sinarquia verde que chama. Existe o amarelo, geralmente está ligado à intelectualidade. Existe o verde e o turquesa seria o mais avançado, uma espiritualidade de alto grau. A civilização chamada sétima humanidade. A raça adâmica é a quarta, atlântica, quarta, nós somos a quinta. Tem a sexta, que são os índigos, seria a sexta raça. Ou a sétima seria o índigo, não lembro bem agora. Então ele mostra essa evolução. E isso o Ken Wilber também explica como é que funciona. São pessoas que defendem só a família ou o clã. Isso a gente vê na máfia, né? Máfia tem na maçonaria sempre tem também. Que ter, na maçonaria também, sempre tem que ter um chefe. Até tu é um cidadão planetário, até um cidadão cósmico. Então tu defende só tua família, defende só teu bairro, só tua cidade. Hoje eu comentei na rádio, nós somos universais, nós somos planetários, nós não somos apenas fumacenses. As pessoas, muitas vezes, tem pessoas que nunca saíram da cidade, não conhecem a capital, não conhecem o estado. Bem por aí. Inclusive, esse lance da cor ele é muito interessante, porque ali no
os tomados pela raiva, em sua maioria, eles não eram maus. Na essência, eles eram pessoas boas. Só que aconteceu algum efeito, algum acidente na vida deles que mudou a energia deles. Então, o sentimento que eles tinham, os sentimentos bons, eles foram convertidos em raiva, em ódio. Então, o Anakin Skywalker era o quê? Vermelho? O Anakin Skywalker provavelmente ele era vermelho. E depois virou preto. Sim, ele provavelmente ele era bom, mas devido a... Mas eu acho que o Anakin ele teve influência direta do preto, porque... Eu vejo ele como o Lúcifer, né? Se for comparar com os igrejas. Porque pode até ser, porque lembrando, daqui a pouco a gente vai enviar o recado ali pro pessoal que está acompanhando. O Anakin, ele é interessante porque se a gente parar para observar, ele não passou do vermelho pro preto, ele passou do branco pro preto direto, pela influência do Lord Sith. Já um personagem que depois eu vou até mostrar uma imagem dele aqui, que ele passou ele passou da energia boa para energia ruim, foi o Atrocitus. Ele também faz parte dos quadrinhos do Lanterna Vermelho. O que aconteceu? Ele era uma pessoa... Aquele do Senhor dos Anéis também era do bem e passou pro mal. Sim, Aquele que morreu, até o ator morreu. Ah, sim, do Senhor dos Anéis eu também acho que cai naquele lance de uma energia boa já ir pro negro, do branco já ir pro negro. A raiva ela seria tipo um estado intermediário. Às vezes a pessoa passa direto pro negro, ou às vezes ela fica só concentrada, já fica ali tinha o Gandalf e tinha, não lembro o nome do outro agora. Tinha um que representa a raiva ali, era o Balrog, aquele monstro que puxou lá o Gandalf lá. Aquele lá, ele ficou na raiva, é um gigante de lava. A própria ideia dele, gigante de lava, já remete ao vermelho, ao fogo, à raiva em si. E o Atrocitus, porque ele ficou com raiva do mundo? Porque ele vivia num planeta, lá num setor, e os guardiões do universo, eles enviaram lá uma tropa de sentinelas, e essa tropa... É a mesma Confederação Intergaláctica? É algo parecido. E essa tropa, ela destruiu a família dele. Ele viu a filha e a mulher dele morrer na frente dele. Daí o que aconteceu? Ele passou a ter ódio, raiva do mundo. E desde então ele que fundou os Anéis Vermelhos. Todos aqueles que eram bons e por algum motivo ficaram com raiva do mundo, eles se tornam Lanternas Vermelhos. Daí é bem interessante. Agora eu quero mandar um abraço ali para o pessoal que está nos acompanhando. A Joraci Fernandes. Abraço lá para a Joraci. Silvia Serafim, boa noite, Silvia. Um abraço aí para você. E a Luzia Sartor Vieira, que também está nos acompanhando. A prima não entrou ainda. Que eu nem conheço. Então nós vamos a um breve intervalo. Vanilza também está lá. Um abraço lá para Vanilza. Mais alguém aí? A Silvia Serafim, já mandei um abraço. Novamente, abraço lá para a Silvia. Claudecir? Valdecir, um abraço lá para o Valdecir. Só para lembrar, então, por que se preocupar com crianças índigo? Porque os pais têm que estar preparados para os filhos que estão recebendo. E muitos deles são especiais. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com outro assunto, que é a transcomunicação instrumental, né? Então, já encerrou ali? Não, a gente vai falar um pouco e depois a gente volta nesse assunto, mas é mais para introduzir o conceito. Depois nós vamos ler umas matérias sobre os índicos, depois vamos ler mais algumas matérias sobre a transcomunicação. Então vamos lá, vamos ao intervalo, fiquem com os nossos anúncios. Até daqui a pouco.
Farmacinalis, a sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinalis, além de medicamentos, você encontra também produtos de beleza e produtos infantis. A Farmacinalis trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais em conta. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial. A Farmacinalis fica localizada na rua 20 de Maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone 48 3434 1717. Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas.
Olá, voltamos com o programa Entra na Roda. Hoje estamos falando sobre as crianças índigo e sobre a transcomunicação instrumental. Doutor Flávio, o que seria transcomunicação instrumental? Então tá. Nós temos a transcomunicação mediúnica, que é a mais comum, a psicografia, a psicofonia, seres humanos comunicando entidades do além, os intrafísicos comunicando com o extrafísico. E a instrumental seria a comunicação através de vias técnicas. Começou com gravador, com rádio, Marconi já tentou isso, o padre Lander de Moura tentou isso no Brasil, o Graham Bell tentou, o Tesla tentou, vários pesquisadores tentaram. Inclusive tem o Grupo Landel, tem a estação do outro lado que é Grupo Landel, tem a estação Rio do Tempo, assim como nós temos estações aqui, tipo a do Beto, lá tem também. E tem a estação Tesla e tem do Edison também tem. Então esse pessoal, tudo que já trabalhava aqui na Terra, do outro lado ele está trabalhando também com isso. Então na transcomunicação mediúnica ou transcomunicação TCM, chamada TCM, manual, geralmente é psicografia, por escrita. E existem algumas variações, mas basicamente é escrita. E a fala, que é psicofonia. E a mediúnica, então, oficialmente, Joergerson em 59. Ele estava gravando, gravava Cantos de Pássaros num jardim, lá na Suécia, perto de Estocolmo. E ele, em Munlo, e ele começou, e na hora de rever as fitas, ele notou que tinha vozes no meio. Aí ele, eu acho que eu captei a BBC, alguma estação de rádio. Só que ele notou que as vozes eram diferentes de uma voz de... Hoje a gente tem recursos que mostram no computador que as vozes são diferentes. Inclusive, se tu mostrar uma mensagem num sentido, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, tem duas mensagens. E se tu tentar fazer isso com a mensagem... Tu grava, por exemplo, eu te amo. E por ao contrário, vai ficar uma coisa meio esquisita. Se fala até nas músicas, né? Tem a teoria lá das músicas. Mas nesses casos da transcomunicação, se tu puser ao contrário, vai ter, por exemplo, estou observando você. Uma mensagem totalmente diferente, só por passar de trás para diante. Então, como isso é humanamente impossível, se tiver alguém que entenda de rádio, de gravação, sabe que se tu puser ao contrário vai ficar uma coisa esquisita. Não é tão claro como Home e Amor, né? Tem palavras que na transcomunicação acontece isso. E outros fenômenos interessantes. O hertz é diferente, chega a 200 hertz, enquanto seria 20, 30 hertz normalmente. As ondas são diferentes. As respostas, às vezes, vêm antes da pessoa perguntar. Então está um grupo reunido e a resposta vem. A pessoa, eu estava pensando isso. Então parece que o lado de lá está nos vendo. Como se fosse uma grande internet, um grande Skype, um grande Periscope. E falar nisso, tá no Periscope, o programa também está no Periscope. Então existe, uma das teorias é o ectoplasma. O mesmo ectoplasma que faz as materializações, que eram feitas há 100 anos atrás, materializações de fantasmas, entidades, é usado na mediunidade captativa. Então eles aproveitam os sons de batida de porta, de tossido, latido de cachorro, qualquer som eles transformam. Por isso estudar o que é o rádio, o telefone, transforma a onda mecânica em onda sonora e vice-versa. Então eles aproveitam as ondas mecânicas, um soluço, uma tosse, uma batida, um cachorro, uma buzina, e transformam para transmitir uma mensagem. É uma das formas que eles utilizam. Por telefone é interessante, muitas vezes eles utilizam as estações transmissoras. Naquela época, que tem um livro muito bom do Oscar Dargonel, de 1918, Comunicações dos Espíritos por Telefone. Então já havia comunicação já naquela época, para ter uma ideia. Então já são 100 anos. E eles usavam, naquela época tu tinha que discar e tinha que entrar em contato com a telefonista, aquele monte de cabo para fazer as conexões. E eles discavam, e eles comunicavam direto das estações transmissoras.
Aí muitas vezes o cara ligava para o telefonista, o fulano passou por ti, ligou para ti, não. Então como se pegasse o meio do caminho e já transmitisse direto. E muitas vezes, então tem comunicações via televisão ou computador, o aparelho está desligado, aí ele liga. Teve um caso que passou no Fantástico, que o cara foi ligar o computador, tinha uma mensagem, estou bem. Ele, tá, o que é isso? Aí ligaram do hospital, acabou de falecer o seu parente, tal e tal. Então ele recebeu a mensagem no computador. Tem gente que já diz que está recebendo nos e-mails, na secretária eletrônica, mensagens do além. Eu já tive uma experiência, teve um médico de Araranguá, quando foi o que me trouxe para o hospital de Araranguá há 20 anos atrás, 18 anos, 20 anos atrás, e depois ele acabou falecendo. Ele era urologista. E o irmão dele era o secretário quando eu trabalhei em Araranguá, mais tarde. E aí eu estava em Uruçanga no plantão, tocou o telefone, o doutor Edgar quer falar contigo. Aí eu estava, parei, eu estou terminando a consulta, já atendo. Aí eu fui lá atender, e ela, não, o doutor Edgar já faleceu, tal. Aí eu guardei para mim. Então foi um caso de comunicação por telefone. Um cara que já devia desencarnado. Teve aquele caso que passou na televisão, um francês, que a mãe dele morreu, ele era criança. Ele tentou durante 20 anos contato com a mãe, através da televisão. Aqueles televisão de válvula. As televisões de válvula transmitem imagens melhor do que as modernas, de plasma. E isso é uma coisa interessante. Parece que tem que ter mais energia e as válvulas acumulam mais, transistor acumulam mais energia. E ele conseguiu ver a mãe dele através da televisão. Então são coisas fantásticas. E hoje, pelo que eu acessei essa semana, a Sônia Rinaldi, que é a que mais trabalha, existe contatos de pessoas que estão em coma no hospital, pessoas com demência, pessoas que têm surdez, estão se comunicando através dos aparelhos. Então isso aí, para a medicina, é uma coisa fantástica. Tu não só se comunica com os mortos, como com os vivos também, que estão em letargia, ou que estão em coma, ou que estão... É uma coisa fantástica. E Flávio, uma questão aqui, agora tu falou que é interessante, já vi casos de, às vezes, já ouvi falar de casos de, às vezes, tudo na casa parou, exceto um aparelho específico, que ele ficou ligado. Esse seria um caso de comunicação, de transcomunicação instrumental? Tem vários casos. Como na época os Vergas era gravador e eles levavam, as primeiras vozes eram incompreensíveis, muita gente dizia que era fraude ou que era propriamente do médium, mas hoje já tem comunicações bem claras no YouTube, tem comunicações bem claras, inclusive no Brasil, e não só São Paulo quanto lá na Bahia. Que mais? Então, nas ondas de rádio é formado um ruído branco, eles têm toda uma técnica, e eles usam, muitas vezes eles usam o rádio, mais o gravador, e junta tudo, a televisão, vários aparelhos. E foram desenvolvidos aparelhos específicos, Spiricom, Vidicom, por técnicos dos Estados Unidos e da Alemanha, o Klaus Schreiber. Tem um livro que é interessante, que é Os Espíritos Comunistas com Gravador, é uma pergunta, por computador, e é o Ken Webster. Não lembro se é o Ken Webster, é um parente daquele cara lá que faz livros. E ele estava em casa no seu aparelho e começou a aparecer palavras todas juntas numa frase, como se fosse sem separação, sem vírgula, sem nada. E ele achou estranho porque era um inglês diferente. Aí ele procurou um amigo dele que entendia de filologia, que é o estudo das línguas, e ele diz, não, esse inglês é do século XVI. Ele, tá, mas alguém está me passando um trote. E aí, interessante que a irmã dele tinha evidência. A irmã dele viu, não, tem um cara assim, de boné, com a roupa do século XVI, e ele diz que a casa é dele, que nós estamos na casa dele, nós somos fantasma, não ele, e ele diz que a casa é dele. E aí eles começou pelo computador a se comunicar com esse cara. Depois ele pesquisou, realmente esse cara existiu, Thomas Hardy. Esse cara existiu, morou na época da Rainha Vitória, século XVI, século XVIII, por ali. E o cara dizia que estava na casa dele. Se eu não me engano. A era século vitoriana XVIII, foi a era da Revolução Industrial. Século XVIII. Ele estava na casa dele e disse que apareciam umas luzes assim, isso é uma coisa interessante. Tem um filme que é Alta Frequência,
que é um caso parecido com esse, que o cara se comunicava com o pai dele pelo rádio quando o tempo tinha tempestade e tudo. E nesse caso o cara dizia que na casa dele apareciam luzes assim e ele dizia, é um fantasma. E tudo na época era fantasma, né? Século XVIII. Até pouco tempo atrás as pessoas achavam que o espiritismo era coisa do diabo, essas coisas. E eles, a casa está assombrada. Ele dizia que a casa estava assombrada. Só que ele começou a se comunicar com com a irmã dele e começaram a entrar em acordo. E o amigo dele diz, não, esse inglês é do século XVIII. É um inglês arcaico. Então é interessante. Então tu pode receber, de repente, uma mensagem do passado. E talvez até uma mensagem do futuro. E agora tem uma questão, já que a gente está falando de comunicação, de transcomunicação. Contatos com ETs também. Também é uma outra questão que daqui a pouco tem até uma pergunta, porque o que acontece? Esses casos de que determinados objetos param e só um fica funcionando, eles são parecidos com algumas alegações da presença de nave espacial. Que quando a nave se aproxima, os objetos todos eles começam a perder energia, para de o caso daquele casal lá no deserto. Barnes Hill. Isso. Foi algo parecido. Eles estavam assim, de repente parou de funcionar, parou tudo, e eles foram na direção de uma luz. Depois eles não se lembram mais do que aconteceu. Inclusive dizem que muitas vezes é até perigoso tu fazer reversão hipnótica, porque às vezes a pessoa ela tem visão de experimentos e ela sente novamente a dor que ela sentiu enquanto ela estava nessas naves espaciais. Muitos desses só são lembrados por hipnose, né? Sim, justamente. E a pessoa ela relembra tudo. Daí ela vê as experiências que foram feitas, ela começa a Você fala em 3 milhões de pessoas, é bastante gente, né? Tem gente que diz que não existe, mas 3 milhões é... A menos que tu adote a hipótese de que essas 3 milhões de pessoas se uniram, se conheceram por se reuniram em algum lugar lá. O mais interessante, além das gravações, a Sônia Rinaldi tem mais de 30 mil gravações, e esses caras também... O Konstantin Raudive, que era psicólogo, e o Joe Eggleston tinha centenas de gravações também. É interessante as transfotos. O Schreiber começou na Alemanha e o Mick nos Estados Unidos começaram a receber fotos do além. E como é que ele sabia o que era do além? Porque o casal Marsh e Raschenbach, eles foram expulsos da antiga associação antes da IPAC, porque eles fraudaram algumas fotos. Agora são imagens totalmente diferentes e aparecem animais diferentes. Parece um cachorro, mas é um cachorro meio diferente. Então tu vê que são bichos que não tem na Terra e está aparecendo ETs também, seres extraterrestres. Então a não ser que tu trabalhe num shopping ali e monte as imagens. Mas aí tu também vai duvidar de tudo, né? Tem pessoas que duvidam de tudo. As aparições de Medjugorje, Fátima, tem gente que duvida. Isso que é tudo gente que faz aquilo ali. As pessoas céticas, Photoshop. Né? E Flávio, vamos a um breve intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade a essa conversa. Então, fiquem ligados. Vamos lá, vamos aos nossos ouvintes. Até já.
Voltamos com o programa Entra na Roda e vamos continuando, dando continuidade ao assunto que a gente está abordando aqui, os dois assuntos, né? Uma que são as crianças índigo, daqui a pouco a gente vai ler um texto sobre isso novamente, e outra sobre a transcomunicação instrumental. Flávio, agora uma questão interessante aqui sobre esse lance. Tem muita gente que ela tem medo dessas questões pelo fato de que, durante essas sessões, ela pode estar entrando em contato com espíritos ruins, ou seja, demônios. E é possível. Inclusive, eu até queria chamar a atenção, tem um joguinho muito famoso, 2 jogos muito famosos. O copo. Isso, o jogo do copo, que também em algumas variações é o jogo do compasso. E também tem outra questão, o tabuleiro Ouija, que também entra em contato. Inclusive, dentro do tabuleiro Ouija, um dos medos que as pessoas têm é entrar em contato com um demônio que é chamado Zulo, que ele é essencialmente perverso, maligno. É o Paulo Zulu. Não sei, eu acho que é Zulo. Deixa eu ver aqui o nome dele. Não sei se é Zulo. Lembra das 12 pedrinhas? Zoso, acho que é Zoso. Deixa eu ver aqui. O Tumim e o Tulim, as 2 pedrinhas que os judeus usavam. Zoso, não é Zulo, é Zoso. Zulo é uma tribo lá que tem lá. Eu confundi. É Zoso, um dos demônios do tabuleiro Ouija. Então, há essa possibilidade, e de fato é perigoso estar brincando com essas brincadeiras, brincar com o tabuleiro Ouija, essas coisas. Tu falou um negócio interessante, e é uma pena que a televisão ela deturpa, a mídia deturpa. Isso aí a gente já falou sobre outro assunto, foi falado sobre isso. E o filme Vozes do Além e Visões do Além, Vozes do Além, mostrou esses casos aí, teve um cara que ficou totalmente perturbado. Então, como tem que ter, porque tem gente que está tentando esses transcontatos, um contato direto que não precisasse um médium de efeitos físicos, né? Segundo o Espiritismo, precisa um médium de efeitos físicos. Tanto que um dos pesquisadores, ele entrou em contato com a mulher e com filhos que tinham morrido de febre amarela. Febre amarela. E ele entrou em contato com a mulher dele, com a filha, e ele tinha essa... Então, teoricamente, tu tem que ter a mediunidade de efeitos físicos para entrar em contato. Não é qualquer um que vai tentar gravar ou filmar ou que vai conseguir contato. É uma coisa bem trabalhosa, tem que ter paciência, pode levar dias, semanas, meses. É interessante entrar em contato com o pessoal da Sônia, a nível de Brasil, para obter essas informações. E como tudo, a gente diz, tudo tem 2 lados, né? Tem lado bom e lado ruim. Energia boa, energia ruim. Positivo e negativo. Mago negro, mago branco. Negro no sentido de magia negra, não no sentido de cor de pele. Vamos deixar bem claro, né? Então, a magia negra. Então, a gente sabe que tem muita gente inteligentíssima, que é ateu, que é agnóstico, que não acredita em nada. Só que, felizmente, inclusive entrevistaram a Sônia, ela disse que 90% das comunicações são boas. E, geralmente, são de pessoas que perderam filhos em acidentes. Então, os 90% das comunicações ou é por consolação, ou para tu entrar em contato com entidades superiores, mestres, seres extraterrestres, para obter conhecimento. Coisa que o Kardec buscou com os mestres da época, os mentores da época, que a maioria eram sacerdote católico, inclusive, e alguns protestantes. Então, vai depender também da tua índole. Se tu vai... Não, eu quero me tornar um transcomunicador. Se tu for o cara ruim, é questão de Tesla. O Tesla já dizia, tudo é vibração e energia. A mecânica quântica também diz que tudo é mental, tudo é energia. Se tu vibra devagar, tu vai entrar em contato com entidades devagar, que são entidades trevosas, os demônios. Se tu é do bem, não tem como tu ser assediado, o correto hoje em dia é assédio. Não tem como ser assediado por entidades trevosas. Porque tu trabalha para o bem, tu está protegido pela luz, tu é discípulo do Cordeiro, tu é do Cristo. Agora, se tu trabalha para o mal, se tu já é mal intencionado, se tu faz por curiosidade, que nem jogo do copo, tabu Ouija, só por diversão, quem é que vai aparecer? Vai aparecer só para transmitir coisas erradas, inverdades, que vai vir o Hercólobos, um meteoro vai destruir com a Terra vai se chocar não sei com o quê, um monte de baboseira que a gente vê na internet. Tem que separar o jogo do trigo até no mundo virtual. Tem coisas excelentes e tem um monte de baboseira.
Tem gente que diz que o Papa é o anticristo, tem gente que diz que o presidente da França é o anticristo. Alguns papas foram mesmo. Teve os antipapas, teve realmente uns teve. que eles eram... Tiveram filhas, tiveram um relacionamento com prostitutas e tudo. Pedófilos, alguns papas. E teve aquele que transava com bichas, com homem, com mulher, com tudo. Eu não lembro o nome agora, mas era um daqueles Pio lá. Os Pio, os Benedito eram os piores. E o pessoal da... Tinha um outro papa lá que era... Florencio IV e companhia. O Alexandre Borgia. Os Borgia. Os Borgia, aquela família tem uma família miserável, vamos ver. Era tudo não maluco. Teve uma pessoa boa daquela família dito, salvo um ou outro. Então, talvez. se tu é uma pessoa do bem, tu não precisa ter medo. Mas tu tem conhecimento, tem que ter o conhecimento espiritual, seja pelo espiritismo, seja pela teosofia, seja pelo budismo, seja Seishonoe, qualquer conhecimento espiritual. E tu vai... Então, 90% são comunicação. E isso aconteceu, o médio também pode falsificar, pode ser ludibriado. Tu pode ter uma assinatura Jesus, filho de José, e não ser Jesus. Então isso acontece também. Um caso, quando estava no ensino médio, o pessoal eles participavam muito da brincadeira do copo, só que não era com o copo, era com o compasso, no caso, né? Que era uma variação, mas mais ou menos a mesma coisa. Daí tinha lá céu, inferno, os números e as letras. E geralmente tinha 3 pessoas que participavam lá, e os outros eram tudo telespectadores. Eu de vez em quando eu via, mas eu não ficava muito tempo lá, até porque eu sempre acreditei nessas coisas, sei que é uma coisa meio complicada. E me disseram depois de uma dessas sessões, o pessoal ele saiu tudo arrepiado de lá. Eu perguntei o que aconteceu. Primeiro que uma das pessoas ela perguntou qual era a altura dele, o compasso lá. A outra que estava lá controlando, ela não sabia, não conhecia direito a pessoa. O compasso lá, ele disse exatamente qual era a altura da pessoa. E também eles falaram que presenciaram que em dado momento o compasso caiu, só que ele voltou para a mão da pessoa que estava lá controlando. Então ele caiu e depois ele voltou. Eu não sei dizer até que ponto isso é verdade, só que eu não descarto a possibilidade, porque eu nunca vi aquele povo tão amarelo, tão branco como ele estava aquele dia. Eles sempre participavam, tipo, viu aquilo, levavam na brincadeira, todo mundo pensava, não, é ela que está controlando ali o compasso. E daí tem até uma explicação física que dá porquê, de como tu consegue controlar os números, a direção do compasso ali. E só que esse dia eles não saíram rindo, eles saíram com medo. E inclusive teve uma colega lá que dizem que a criatura acertou em cheio quando a criatura, eu chamo criatura, deve ser uma criatura, quando disse que ela estava grávida. Nem ela sabia, mas parece que um tempo depois realmente se provou que ela estava grávida. Então, sendo verdade ou não, é uma coisa que eu não me arrisco participar desse tipo de brincadeira assim, porque tabuleiro Ouija, eu leio a respeito, acho interessante saber o que é. Tem filmes, os filmes também são legais, é divertido assistir às vezes o filme assim, pra te ter certeza que aquilo não é uma coisa muito boa, né? Porque parte... O Doutor Estranho é interessante, ali traz física quântica, assim, uma Matrix e... Sim, o Doutor Estranho, ele é o personagem da Marvel Comics. Eu gosto bastante dele. Ele é o místico da Marvel. Então, os inimigos dele... Esse era um neurocirurgião cético. Sim. Depois que ele teve um acidente lá com as mãos dele, depois ele com a ajuda da magia, ele conseguiu recuperar, ele se dedicou à magia. Por isso que é Doutor Estranho, Stephen Strange. Só que no filme ele está um pouco mais novo, ele é mais velho nos quadrinhos. E entre os inimigos dele, a maioria eram criaturas das trevas, daí demônios, monstros, magos negros, tem o Barão Mordo, um exemplo desse. E é o místico da Marvel. Aquele ser que aparece lá no meio daqueles mar de universos lá do multiverso, é o mesmo aquele do Senhor dos Anéis, aquele que Qual? Quando ele visita o cara lá para indagar ele, para tentar paralisar o tempo e voltar para trás o tempo. Tem um cara lá no meio dos universos lá que tem os olhos grandes, a boca. Ah, tá. É que na Marvel,
no multiverso da Marvel, tem... É como se fosse o Cronos, o Senhor do Tempo, então, o Deus do Tempo. Como é que funciona o universo da Marvel? Tu tem a Terra da Marvel mesmo, que é chamada Terra 616, que é onde se passa o universo dos quadrinhos. Entretanto, existem universos paralelos. Então, muitas vezes, tem vários Ciclopes já apareceram, vários Homens-Aranhas. Um é o Homem-Aranha do universo Ultimate, outro é o Homem-Aranha do outro universo lá. Tem, por exemplo, tem o Wolverine, tem uma versão que é o Wolverine que a gente conhece. Mas eu acho isso loucura, a física quântica está estudando isso. Em um universo alternativo tem o Wolverine, que no caso ele seria homossexual, diferente do Wolverine da Terra normal, né? E existe um personagem chamado On Above All. É tipo uma espécie de Deus. Ele que criou todo o multiverso. Então, ele seria a figura que teria criado o multiverso da Marvel, os personagens de quadrinhos. Será que não é o Demiurgo lá dos gnósticos? Pode ser. Ele seria essa figura que teria criado tudo. Então, ele é uma entidade, que a gente chama. Inclusive, na Marvel, várias figuras, vários conceitos que a gente tem, eles são entidades. Tem o Tribunal Vivo, que ele julga as outras entidades. O Galactus, que aparece, o Devorador de Mundos, ele é uma entidade. A Eternidade é uma entidade. A Morte também é uma entidade. Então, eles têm aspecto físico. Eles têm uma personalidade. Inclusive, tem até um personagem lá que ele conseguiu assumir o poder da morte. Ele matou a morte. Criou um paradoxo. Só que depois ela... E aquela história do cara que surgiu, né? Não sei pois ele... É que na ficção eles gostam muito de criar paradoxo. Teve um outro lá, um jogo de videogame lá, o Dante's Inferno, que é baseado no Inferno de Dante, da parte Inferno do Dante. O livro do Dan Brown é muito bom. Isso. Se tu não leu... E no Dante's Inferno, o primeiro chefe que tu tem que vencer é a morte. Então tu mata a morte e tu cria um paradoxo. Tipo, como é que tu vai matar a morte? Como é que vai ser a existência dos 7 bilhões que estão aqui? Pois é. Isso só na Terra. Sim. Um abraço lá pro Vonei Deben, Donato Gregorini. E que estamos acompanhando lá, e pro Donato Gregorini. E participa aí, né, Vonei? Pois é. Vonei, participa aí, tá convidado para vir aqui pra gente trocar uma conversa. Inclusive a participação do Vonei vai ser bem interessante porque ele também é coach, né? Então, é uma pessoa que tem muito conhecimento para passar, uma pessoa muito boa também, que a gente sempre fica feliz quando ele aparece aqui na TVR Sul. Inclusive, ele até um tempo atrás ele fazia o programa aqui, né? O Despertar, que é um programa muito bom, bem interessante. Flávio, eu vou ler agora um texto voltando ao nosso assunto inicial, sobre as crianças índigo. Então, tu não quer que eu faça o desfecho aqui? Depois a gente retorna aqui. A gente fala sobre isso, depois a gente retorna. Só um momentinho. Pronto. Então, o que são as crianças e adultos índigo e cristal? Como é que você sabe se você ou alguém que conhece é uma criança ou adulto índigo ou cristal? Nós vamos descrever as particularidades e características principais dessas pessoas, mas queremos destacar que o fenômeno índigo acontece... que o fenômeno... Uma parte, os avatares, o filme Avatar era o índigo, né? Sim, também... Aqueles seres lá eram índigos. Também tem o desenho animado, que o nome é Avatar. Daí tem as figuras que eles conseguem dobrar os elementos. Um dobra o ar, um dobra a água, dobra o fogo, dobra a terra. Eles controlam por meio da energia que eles têm. Queremos resgatar que o fenômeno índigo e cristal é o próximo passo da nossa evolução como espécie humana. Nós estamos todos, de certa maneira, nos tornando índigos e cristais. Elas estão aqui para nos mostrar o caminho, e por isso a informação pode, em geral, ser aplicada a todos nós, à medida que nós fazemos a transição para a próxima etapa do nosso crescimento e evolução. Inclusive, no Espiritismo, ele defende que a gente está em evolução espiritual, né? O próprio Divaldo fala sobre os índigos também. Então, vamos lá. As crianças índigos têm encarnado na Terra nos últimos 100 anos. Os primeiros índigos eram pioneiros e mostradores de caminho.
Depois da Segunda Guerra Mundial, nasceram um número significante delas. E esses são os adultos índigos de hoje. No entanto, na década de 70, uma onda grande de índigos nasceu. E por isso agora temos uma geração inteira de índigos que estão agora nos fins dos seus 30 anos e no princípio dos seus 40. E que irão tomar o seu lugar como líderes deste mundo. Os índigos continuaram a nascer até mais ou menos o ano 2000, com mais habilidade e maior grau de sofisticação tecnológico e criativo. As crianças cristais começaram a aparecer no planeta a partir de 2000, embora alguns digam que começaram a aparecer um pouco mais cedo. Essas crianças são extremamente poderosas, o objetivo principal delas é levar-nos ao próximo nível de evolução, para revelar-nos o nosso poder interior e divindade. Elas funcionam como uma consciência de grupo em vez de individuais e vivem pela lei da unidade ou consciência de unidade. Elas são uma poderosa força de amor e de paz no planeta. Os adultos índigos e cristais são compostos de dois grupos. Em primeiro, existe aqueles que nasceram como índigos e que estão agora fazendo a transição para cristais. Isto quer dizer que eles passarão por uma transformação espiritual e física que acorda sua consciência crística, ou cristal, e que os liga às crianças cristais como parte da onda evolucionária de mudança. O segundo grupo são aqueles que nasceram sem estas qualidades, mas que as adquiriram trabalhando arduamente e seguindo diligentemente um caminho espiritual. Sim, isso quer dizer que todos nós temos o potencial de ser parte desse grupo emergente de anjos humanos. O seguinte extrato descreve a diferença entre crianças cristais e índigos. É do artigo Crianças, Índigos e Cristais, de Doreen Virtue. A primeira coisa que a maior parte das pessoas observa nas crianças cristais são seus olhos, grandes, penetrantes e a sua imensa sabedoria. Os olhos delas fixam em você e te hipnotizam, enquanto você chega à conclusão que a sua alma está sendo revelada para a criança. Talvez tenha se apercebido desta nova e especial raça de crianças que está a povoar rapidamente o nosso planeta. Elas são felizes, encantadoras e inclinadas ao perdão. Essa geração nova de trabalhadores da luz tem idades mais ou menos entre 0 e 7, de 0 a 7. São totalmente diferentes das gerações anteriores. Sendo ideal em vários aspectos, elas apontam na direção para onde a humanidade está se dirigindo. E é uma ótima direção. As crianças mais velhas, e que se chamam crianças índigo, partilham algumas características com as crianças cristais. As duas gerações são bastante sensíveis e psíquicas e têm objetivos de vida importantes. A maior diferença é o seu temperamento. Índigos têm um espírito de guerreiro, porque o seu propósito coletivo é de esmagar os velhos sistemas que já estão inúteis. Elas estão aqui para pôr termo aos sistemas de governo, educacionais e legais que não têm integridade. Para fazer isso, elas precisam de temperamentos e determinação impetuosa. Então, provavelmente, muitos desses índigos eles são anarquistas. Acredito nessa linha, há uma possibilidade de que os primeiros anarquistas eles fossem índigos, né, doutor? Tem fundamento. Muitos dessa nova linha aí de dirigentes, de advogados, gente que trabalha por bem, pela honestidade, não é à toa, apesar da divergência do nosso amigo Beto, mas o pessoal da Lava Jato provavelmente são todos índios. E só para constar, o Beto Madeira hoje não esteve presente aqui, não pôde estar, mas ele semana que vem ele vai estar aqui no nosso programa. Depois nós temos uma sugestão de ação para a semana que vem que nós falaremos mais tarde. Aqueles adultos que resistem à mudança e que dão valor à conformidade podem não perceber os índigos. Elas são frequentemente erradamente classificadas com diagnósticos psiquiátricos de transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, TDA, ou transtorno de déficit de atenção, TDA. Felizmente, porque elas são medicadas, os índigos frequentemente perdem a sua bela sensibilidade, dádivas espirituais e energia de guerreiro. Em contraste, as crianças cristais são bem-aventuradas e de temperamento uniforme. Claro, podem ter ataques de fúria ocasionalmente, mas a maior parte dessas crianças... Dá uma pausa aí para comentar isso aí. Eu já tinha comentado isso anteriormente, então tem essa confusão. O que acontece? Como essas crianças são... E a filha do Márcio é uma. E dentre inúmeras aí, são milhares pelo planeta todo. Elas são tão inteligentes que muitas vezes na aula elas... isso aí eu já sei, ficam dispersas, ficam conversando... Aí são confundidas com... é hiperativo, é distraído. Então tem que cuidar. O arrogante. O arrogante. Eu lembro que...
há quem diga, há algumas pessoas que falam... Acho que nós somos adultos índigos. Dizem, a Jane também já falou isso, e dessa parte até que pode ter fundamento, tá? Porque eu lembro, eu tenho uma professora, eu encontrei com ela na biblioteca esses dias, e ela falou comigo, claro que a gente se deu bem hoje, mas ela dizia o seguinte, disse para mim o seguinte: você era contigo, Halia, eu tinha uma raiva de dar aula para ti. Ela falou, às vezes eu queria passar um conteúdo e daí tu dizia, professor, mas isso aí eu já sei. Eu tinha uma vontade de te dar um soco no nariz. Ela falou com essas palavras, eu falei... é porque, tipo, a gente não percebe na hora. Porque, em Porto Alegre, eu estava no... Esse é P1, é o estudo da Conscienciologia 1. É o primeiro, né? Da Conscienciologia. Sim. E aí o cara até hoje já morreu até. O filho dele ainda dá palestra. Aí ele falando e eu perguntava toda hora, né? Aí uma hora o cara tu quer vir aqui no meu lugar? Eu, deixa pra lá. Podia ser arrogante e dizer, não, sai daí que eu dou aula. Sim, mas é que às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente nem percebe. E claro que, tipo, eu também tinha aquele lance de que quando eu vi uma coisa errada, eu criticava. E eu peguei uma época que ainda estava naquela de que o professor era o mestre, ele sabia tudo. Hoje em dia na faculdade a gente vê que não é bem assim. Os nossos professores eles já falam no primeiro dia de aula. Não é só nós que estamos aqui para ensinar vocês. Vocês também têm a nos ensinar. Os nossos professores hoje em dia eles falam isso na faculdade. Mas na época que eu peguei tinha muita cara de que quando tu questionava o professor... eles reclamavam nos conselhos de classe de que tu queria saber mais que o professor. Eu já recebi muita reclamação disso. Só que eu lembro que uma vez tive uma aula que um dos professores ele traduziu, era sobre a origem dos planetas, o texto em inglês. E tinha lá a palavra Ancient Babylon, que é a antiga Babilônia. E a pessoa traduziu como o velho Babylon. Daí eu critiquei. Professora, mas tem certeza que isso aí tá certo? Isso aí eu acho que é a antiga Babilônia. Não, isso aqui é o velho Babylon. E daí, tipo, eu não falei mais nada. Só que eu fiquei sabendo que depois... Ele usou o Google Translate. Na época nem existia ainda o Google Translate. Mas provavelmente se baseou no dicionário. O dicionário, na época, eles não traziam o nome de reinados, essas coisas. Porque quando tu está lendo uma língua estrangeira, eu uso assim pelo menos, tu tem que entender na língua mesmo. Sim. Se tu for tentar traduzir automaticamente português, tu tem palavras que tu não vai entender. Sim. Alguma coisa. Por isso que... E tem traduções erradas, por exemplo, na medicina, eles traduziram acaba em morte por êxito letal. Não existe êxito letal, porque êxito é uma coisa boa, então como se a morte fosse uma coisa boa. Então eles traduziram exit... death, acabou em morte, ele traduz por êxito letal, tradução errada, é o problema do Google. Até porque lá no... inclusive tem muitos termos, inclusive tem, além do... uma ferramenta que eu acho muitas vezes até mais interessante que o Google Tradutor, é o dicionário. Empurrar e puxar. O dicionário informal em inglês. Porque ele dá lá a palavra, ele apresenta todos os sentidos que aquela palavra pode ter no idioma. Então, claro que está tudo escrito em inglês, mas é tipo um dicionário Aurélio português, só que escrito em inglês. É melhor porque lá tu consegue... Word de referência. Lá, sim, e lá tu consegue entender algumas gírias, daí, por exemplo... Tem a tradução, se tu quiser ver em voz, para saber como é que é pronunciada, a pronúncia. Tem a tradução em inglês e a tradução em português, ou em outra língua também. Sim, justamente, é interessante. E eu fiquei sabendo isso da professora que depois ela reclamava que eu queria saber mais. Sabe que uma criança de 10 anos tem mais conhecimento do que um Pascal lá na antiguidade, né? Sim. Ou que um Marco Aurélio. Então, hoje em dia, os alunos e se os professores não se atualizarem, eles perdem espaço. Eles vão ficando para trás. Por isso digo, hoje em dia, o bom professor tem que estar sempre... É um orientador. Eu tinha uma professora, achava muito interessante a forma dela de ensinar a gente. Ela é doutora em química,
Só que ela sempre defendeu que ela não sabia tudo só porque ela era doutora. Ela era mestre, doutora. Que a mulher era um crânio. Ela fez, inclusive quando ela fez a faculdade, ela fazia monitoria à tarde, fazia de manhã faculdade de química bacharel e de noite fazia licenciatura, ou vice-versa. Fazia tudo, basicamente viveu na universidade. Ela conhece muito de equipamento, todo tipo de equipamento que existe na indústria química. Aula quando ela trabalha no laboratório. E sim, a parte dela atualmente é voltada para o laboratório. E ela, inclusive, ela faz pesquisa. Então, ela é pesquisadora, então ela busca novos conceitos. E ela está, inclusive, num projeto para matar mosquito da dengue através de uma substância lá, bem interessante. E quando a gente fazia uma pergunta para ela, ela não sabia responder, ela olhava bem para a gente e falava: boa pergunta, eu não sei te responder agora, mas sabe o que tu vai fazer? Eu quero que a hora que chegar em casa tu pesquise e tu me traga na semana que vem que eu também quero saber. Fiquei curiosa agora. E é interessante porque ela cobrava mesmo, ela perguntava, Esse é o método da maiêutica do Sócrates, devolver com outra pergunta. Sim, e fazer a pessoa pensar. Justamente. E ela não fazia isso apenas para testar. Ela realmente, quando ela sabia responder, ela respondia. Mas quando era algo que ela não estava tão habituada, ela ficava curiosa. Então ela, não, tu vai lá, tu pesquisa, depois tu me diz. Eu ia colocar curiosidade científica, o ceticismo científico. Sim. Não duvidar de tudo. Assim como a credulidade é o aceitar tudo, né? É duas coisas que devem se evitar. E eu achei isso muito interessante, porque, inclusive, eu lembro que ela deu... Isso vale para aquela resposta que tu me perguntou. Se a pessoa for crédula, jamais ela deve tentar comunicação, transcomunicação. Uhum. E muito menos uma mesa mediúnica, porque ela vai acreditar em qualquer escrita, qualquer comunicador. Sim, não pode acreditar em tudo. Os charlatões é o que como mais tem, diz, né? o papel aceita tudo, então tu tem que ter sempre discernimento. E charlatão tem de monte. No aqui e no além também. E o além é perto. A gente sabe que é intermédio, não é longe. É tudo misturado, pela física a gente sabe. Uhum. Então, voltando, as cristais são a geração que beneficia a precursão dos índigos. Primeiro, as crianças índigos lideram com uma machete, cortando tudo que não tem integridade. Os navegadores eram tudo índigo, né? Quem os navegadores. Os navegadores. Depois, as crianças cristais seguem um caminho aberto para um mundo mais seguro e protegido. Os termos índigo e cristal foram dados a estas gerações porque elas descrevem com precisão as suas cores de aura e de padrões de energia. As crianças índigo têm bastante azul índigo nas suas auras. Esta é a cor do chakra do terceiro olho, que é o centro de energia localizado na cabeça entre as sobrancelhas. Este chakra regula a clarividência, a habilidade de se ver energia, visões e espíritos. Muitas das crianças índigos são clarividentes. As crianças cristais têm auras opalescentes, com matrizes lindas de pastel com cores múltiplas. Esta geração também demonstra uma fascinação por cristais e pedras. As crianças índigos podem sentir desonestidade, como um cão pode sentir medo. As índigos sabem quando estão mentindo para eles, sendo manipuladas ou sendo tratadas de forma condescendente. E como seu propósito coletivo é nos introduzir a um novo mundo de integridade, os seus detectores interiores de mentiras são indispensáveis. Como mencionei antes, alguns adultos sentem-se ameaçados por este espírito de guerreiro. E as índigos são incapazes de se conformar com situações disfuncionais em casa, trabalho ou escola. Elas não têm habilidade de se desassociar dos seus sentimentos e fingir que está tudo bem, a não ser que estejam medicadas ou com sedativos. Então está aí a parte principal do texto que a gente tinha para ler. Quem assistiu Os Dias Eram Assim, os dois irmãos ali, tanto o médico quanto o outro, provavelmente eram índigo. Então todos esses, o movimento hippie, então nada é por acaso. Se tu analisar o que aconteceu em 70, o Woodstock, era tudo busca da natureza, o amor livre, só que eles confundiram que a família é indispensável. Então não adianta tu trocar de parceiro, tu acabar com a família, tu sempre se tentou. Então aqueles que confundiam a anarquia com isso não é anarquia, isso aí é libertinagem. Sim, justamente. Inclusive é muito errado tu dizer que a anarquia é o mesmo que bagunça, não é? Na verdade, a anarquia é a verdadeira ordem. O governo é o suficiente que não precisa governar. Sim, a anarquia ela é uma sociedade autônoma,
onde as pessoas mesmo se governam. Só que eu acho meio utópica, porque mesmo nos universos, na fase dos anjos, sempre tem um governante. O problema é que é o seguinte, ó, pra anarquia... Tem o Supremo, que é Deus, e abaixo de Deus tem os Cristos planetários, tem os Filhos Criadores, Uma tem vez os Melquisedeques. eu perguntei pro meu professor, o que ele achava da anarquia. Ele é administrador, né? Ele nunca foi a favor das ideologias de esquerda, porém ele dizia que para ele o verdadeiro governo ideal seria a anarquia, porque nela tu teria realmente uma sociedade que se autocontrolava, uma sociedade coletiva, teria o pensamento que a gente fala, seria verdadeiro. Não teria um prefeito, não teria um governador? Não, anarquia, o melhor exemplo de anarquia são os piratas, os navios piratas que a gente vê em filmes. O que acontece? O capitão, ele é tipo um líder, só que ele não é exatamente um presidente, ele lidera. Só que parlamentarismo, chega mais sim, só que de que forma ele lidera? Ele lidera da forma dele, mas se as pessoas que elegeram ele, que aceitaram ele como capitão, descobrirem que ele está, sei lá, desviando o dinheiro dos tesouros, está dando menos, ele já organiza o famoso motim. Um exemplo de motim que a gente teve foi o capitão Charles Vane. Ele era um pirata que ninguém gostava dele, nem mesmo a própria tripulação. Pelo seguinte, ele era muito cruel, torturava muito as pessoas que ele capturava, os prisioneiros, e ele também era cruel com os próprios homens de confiança dele, com aqueles que nem o baixinho da Coreia do Norte lá. Que o seguiam. O que aconteceu? Em dado momento, o Charles Vane ele se deparou com um navio, e era um navio inglês, e ele viu que esse navio não tinha como dominar devido à diferença de armas. E o que o Charles Vane fez? Charles Vane falou, vamos recuar que a gente não tem chance. Só que daí, vendo essa oportunidade, teve lá um pirata, que era até da tripulação, que também não gostava do Vane. Inclusive, esse pirata ele ficou conhecido porque ele não era um pirata violento, depois que ele assumiu o navio. Ele era cachaceiro. Cachaceiro, gostava de festa, mas de rum, de bordéis. Jamaicano, né? Só que ele não era um pirata ruim. E ele era da tripulação Charles Vane. O que ele fez? Não, errado, o nosso capitão está errado. Se a gente for com tudo mesmo que eles tenham mais armas, o que vai pesar é a habilidade de luta. A gente tem mais habilidade do que eles, então a gente pode muito bem dominar eles. Daí o que o Charles... Daí deu esse choque de ideias ali. Daí o que aconteceu? Como o pessoal, os piratas não aceitavam muito bem a covardia, eles, por manipulação do Calico Jack, eles chegaram à conclusão de que o Charles Vane era um covarde. O que eles fizeram? Eles botaram o Vane e mais 15 homens deles num bote, fizeram um motim, botaram num bote e mandaram a deriva. O que eles fizeram? Eles conseguiram dominar o navio lá, e o novo capitão foi quem? O Calico Jack, aquele que organizou o motim. E todo mundo gostava dele depois, tá? Inclusive ele... Claro que vida de pirata na época não durava muito, mas todo mundo gostava dele. Ele, inclusive, teve a pirata Anne Bonny, que fez parte da tripulação dele. E esse foi o sistema de anarquia, mais ou menos o sistema de anarquia. O sistema... Dos vikings era parecido também, né? Dos vikings... Os vikings eu Dos celtas também. Geralmente eles tinham, só que eles tinham algo muito próximo de um... Não era tão próximo da anarquia como os piratas. Eles ainda tinham lá uma figura que a gente pode dizer que era tipo um prefeito daquela tribo, um pajé, um chefe. Embora o pajé também seja um conceito desse, só que a diferença é que o pajé ele se tornava naturalmente, né? Ele não era tipo um capitão. O capitão era tipo um líder mesmo, um líder eleito pelo povo. O parlamentarismo é que você chega mais perto disso. Tu não gosta do primeiro-ministro, tira. E uma das saídas para o Brasil seria isso. Sim. Voltando para a TCI? No caso, tinha que tirar todos, né? Mais de 200. Então, a anarquia não é a mesma coisa que bagunça. Só que a anarquia ela é difícil de funcionar porque para ela funcionar, tipo, tu tem que ter todo mundo ter esse sentimento de coletivismo. Os poderosos transmitir essa ideia, usar a mídia, e é difícil quem não acha que anarquia é bagunça. As pessoas, na maioria das vezes, a anarquia ela é tratada como bagunça por próprio
própria, qual é a palavra? Própria recomendação do governo. Tanto é que nos Estados Unidos, por exemplo, até um tempo atrás eles passaram todo mundo que se definia, todo aluno que se definia anarquista, ele passou a ser tratado como um provável futuro terrorista. Por quê? Porque geralmente os anarquistas, em Até essência, 1950 era comunista. não os vândalos, tá? Tem outra coisa muito errada, associar a anarquia com o vandalismo. A anarquia não é o vandalismo. Os vândalos são os verdadeiros anárquicos no sentido pejorativo. Isso, eles destruíam tudo que vinha pela frente. Exatamente, eles não são os... Inclusive é baseado num povo antigo, os vândalos, que era um povo sem educação, um povo primitivo, que eles tinham Eles essa... vieram lá do norte, da Sim. Estônia, Letônia. Aham. E os vândalos, eles não são a mesma coisa que anarquistas. Então, mas muitas vezes a igreja, ela trata como... A igreja não, o governo, e a igreja também, tá? Em certas partes, eles tratam como os anarquistas como possíveis terroristas. Mas será que eles não viam Jesus como anarquista também? Eu acredito que o Jesus, ele era uma espécie de anarquista. Ou se fosse também. hoje, seria um comunista. Sim, eu acho que é mais provável que ele fosse um anarquista, porque ele... Creio que ele seria o tipo de pessoa que seria contra o sistema. Contra o sistema. O sistema de Estado, onde tem um dominando e os outros sendo dominados. Os piratas também é um exemplo de anarquista. Hoje em dia isso existe. Mas ele não era revoltado com o sistema, que ele disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele separou o poder terreno e o poder. Pode ser, mas eu acho que o sistema. Mas os líderes religiosos ele criticava direto, os saduceus e fariseus. Inclusive tem um livro que eu recomendo para o pessoal ler, O Elogio da Loucura. Esse Muito livro bom, Erasmo de Roterdã. Do Erasmo de Roterdã, que ele critica o sistema, principalmente religioso. Você ia ler, mas não li tudo. As sociedades e as tradições da época. O Voltaire adorava fazer isso. Uhum. Inclusive, teve até um papa que leu aquele livro, ele gargalhou, porque era verdade. Papa, acho que foi o Papa Leão X, que leu o livro do Erasmo e ele... ele leu o livro do Erasmo e ele gargalhou do livro porque ele achou engraçado, porque batia com a realidade. Então, se um próprio Papa assumia que a igreja era podre, quem somos nós para discordar? Se bem que vamos e vemos, né? A história dos papas não é uma história... Paulo VI dizia que o demônio está aqui no Vaticano. Sim. Tem um papo que eu gosto muito, é o Papa Atual que a gente tem. E o terceiro segredo de Fátima fala sobre a infiltração do mal no Vaticano. O que eu gosto desse nosso homossexualismo, do Papa Francisco, que eu gosto porque ele aceita que a crença em Deus... é um adulto cristal, ele. Ele acredita que a crença em Deus e a crença... Ele é um espírita enrustido também. Pode ser. Porque ele defende que a evolução existe, mas que Deus também existe. Ele diz que não há choque ali. Tu não precisa descartar uma para poder acreditar em outra. Aproveitando a sua deixa, infelizmente tem espíritas que não gostam de estudar a transcomunicação. E eu digo para eles, não começou com RAPS, com batida, depois não passou para prancheta, depois escrita automática. Tudo evolui. Então, como é que tu vai ficar eternamente dependendo de pessoas que pode fraudar? O aparelho não mente. Então, uma garantia que tu tem. Tá a voz ali, tá gravando, tu reconhece a voz através do programa de computador. Tem programas de computador que faz isso. E mostra que a voz humana é de um jeito e a voz... A EVP, fenômeno de voz eletrônica, é diferente. Outro hertz, outro tipo de onda. Então, tu tá provando matematicamente... que a voz é fora da Terra. Então não tem como negar. Flávio, falando na situação, tu tinha aí um texto para concluir a parte? Tinha a AIT, que era a antiga Associação Internacional de Transcomunicadores. Foi a primeira que foi. Depois ela, por causa daquele conflito do casal Rauschenbach, que andaram fraudando algumas fotos. Infelizmente hoje com Photoshop tu faz fantasma, tu faz escovador. Com um prato ou com uma lâmpada tu faz escovador, tu faz... o diabo, popularmente falando, com Photoshop. Então é complicado. Teve até aquele filme O Ilusionista, que os caras materializavam espíritos, tudo farsa, tudo com jogo de espelhos. Então, fraude desde o século XVII, XVIII já tinha fraude. E, recentemente, a IPAT. Então, você pode entrar no site IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental.
Ali tem de tudo. Tem vídeos gravados, tem fotos. E quem tiver interesse, entre em contato com a Sônia Rinaldi. Tem pessoas que gravam fita em casa e mandam para ela analisar. E é interessante também tu trabalhar com alguém, tipo o nosso amigo ali, que entende de computação, uma pessoa ligada a essa parte, para ajudar nessa parte técnica. Então, para resumir, tem a EVP, que é Electronic Voice Phenomenon, fenômeno de vozes eletrônicas. Então, gravações por computador, desde aquelas gravações antigas. Hoje em dia tem gravação no próprio, tanto celular quanto no notebook ou no tablet. A coisa está evoluindo e cada vez mais rápida. O Spiricom, o Radicom, o Spiricom, rádio e psicofone. Então foram aparelhos que foram inventados para a comunicação. Aí tem alguns brasileiros que entraram, o Landel de Moura, o Próspero Lapagesse, então tem alguns que participaram dessa parte aí. Mas é mais Estados Unidos e Alemanha, principalmente. O Vidicom é televisão, então começou a aparecer imagens em televisão. O Klaus Schreiber é o grande. E por telefone, então desde 1918 com o Star Gardonel, então 99 anos, já vai fazer 100 anos. É interessante a história do Landel de Moura, não sei se já leu. Ele tinha uma caixinha que ele comunicava e ele falava com o padre de Portugal. E da Itália também. Então ele já falava do Brasil. Antes do Graham-Bell e do Marconi, ele já falava. Então eles dizem que, na verdade, ele inventou o telefone e o telégrafo. Só que quem levou a fama foram os outros. Porque ele não quis largar a batina, foi chamado de padre maluco. Ele estava falando sozinho lá, ele se comunicava por essa caixinha. Então a história do Landel de Moura é muito interessante. Como o Tesla também, né? O Tesla dizia que a comunicação vai ser instantânea e de graça. E hoje nós tem lugares que tem internet gratuita. Então ele já antecipou em 70 anos, 80 anos, o que a gente tem hoje. Internet via satélite, internet via rádio. A luz sem precisar cabo, ele dizia, não precisa cabo. Ele fazia aquelas torres, a torre Wycliffe, e através do chão ele conseguia acender lâmpadas no gramado, ele tinha perto do gramado da casa dele. E ele chegava a passar raio pelo corpo dele e não morria. Era um cara, ele dizia que era um cara elétrico. Ele dizia, a corrente alternada não mata, porque ele passava por ele mesmo. Enquanto o Edison dizia que a corrente alternada até mataram um elefante lá para dizer que fazia mal. Mas ele ganhou a guerra das correntes. Então ele antecipou, esses caras anteciparam a internet, anteciparam um monte de coisa. Então por telefone, por computador. Então hoje em dia tem variadas técnicas para... E como diz lá no final, o pior cego é que ele não quer ver. Então a verdade os libertará, né? Como dizia o mestre. E se tu tem Jesus como mestre, tem Deus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então a gente tem que ser religioso nesse sentido, de ter confiança. Para que tu vai ter medo se tu está com o bem, tu trabalha para o bem? Essa questão da comunicação que citou ali, doutor Flávio, inclusive é interessante, porque a gente fala, tem muita gente que tem amigos imaginários. Tem um grupo Seattle lá nos Estados Unidos, bem forte também. Tem amigos imaginários e muita gente, mesmo depois de velho, continua a ver esses amigos imaginários, ter convivência. Tem uma criatura na mitologia romana que... Se tu entrar nisso, tu lembra que as crianças, quando eles brincam com... Dali a pouco ele não vê mais e a mãe engravida? Então ele já vem antes mesmo de vir. E o idoso morrendo também, pode ver, ele começa a ver o vô, a avó, e as pessoas, tá alucinando, tá delirando. Não, porque ele já está mais pro lado de lá do que de cá. O Chico vivia metade aqui, metade, eu acho que mais lá do que aqui também. Né? Pode ser também uma coisa ele interessante. Ele nem andava de carro, ele tinha medo, ele não sabia quem era encarnado e quem não era, ele via misturado, tudo misturado. E a gente sabe pela quântica que é tudo interligado. O além não é tão longe. É que está numa dimensão que tu não vê, alguns veem. Justamente. Tem inclusive muitas... É uma pessoa que tu ia falar? O que eu ia falar é o seguinte, sobre a questão de amigo imaginário. E já é real, só é virtual. Já puxando a ideia de seres interdimensionais. Os amigos imaginários têm, no folclore romano antigo, tinha umas, não sei se é romano ou romeno, acho que é romeno,
não sei, um folclore antigo, uma mitologia antiga, tem uma criatura chamada Zana. Zenas, Zanas. Essas criaturas... Tá daqueles parecidos com os tulpas? Essas não necessariamente, porque os tupas eles são criaturas que elas surgem quando tem muita gente pensando nela. E daí eles tomam uma forma de uma criatura. Mas os Zena, o que acontece? Os Zenas são criaturas que eles, de acordo com a mitologia, eles guiavam as crianças. Então eles eram como se fossem guias. O objetivo deles era ajudar as crianças. E só as crianças podiam ver eles. Aí tem muita gente que diz que mesmo depois de adulto ainda consegue ver... Só das madrinhas. Sim, consegue ver os Zenas. E há muitos relatos de avistamento de criaturas que para nosso plano não existem. Elfos. Na Islândia, hoje em dia... Elfos, duendes, gnomos, salamandras. Sim, fadas. Os elfos hoje em dia... da terra, do fogo e do ar. Inclusive, um tópico para um próximo programa seria interessante, universos paralelos. Isso, e tu falou nas egregores, isso é interessante, porque tem gente que diz que o Lúcifer já teria se redimido. Até porque são milhões e milhões e milhões de anos. E ele era do mesmo nível de Jesus, caiu pelo orgulho e virou o adversário, criação do Satã, toda aquela história. Se bem que faria sentido se ele não tivesse se redimido, já que o problema dele é o orgulho, né? Tipo, às vezes é tão orgulhoso que não... Mas tem a eternidade toda, e vai ficar a eternidade, que nem no filme, que o cara, ele tanto vai e o cara se cansa, te lembra no filme Doutor Estranho? Ele se cansa. Porque ele morria, renascia, e sempre perguntando, até o cara cansar. Até por cansaço. Mas por que eu digo isso? Porque tem tantas religiões que pregam Satanás, Satanás, Satanás. Então eles estão criando essa energia, e eu já vi gente escrever que essa criação mental dessas pessoas por credulidade, porque o padre disse, porque o Papa disse, porque o pastor disse, porque o próprio Papa disse que Adão e Eva são figuras de linguagem, são os capelinos, atlantes, né? Então são figuras que Moisés usou para tentar explicar. Então... tem muita gente que ainda cria a ideia do demônio com rabo, com chifre e tudo. Então, não que ele não exista, mas que ele já pode ter se redimido, mas pelo fato das pessoas continuar vendo ele como um ser do mal, até como um deus do mal, em oposição a Deus. Então tem essa criação mental, uma egrégora como tipo um tulpa. Sim, seria algo parecido. No caso, os Zenas, eles não seriam tipo tupa, porque eles já existem, no caso. Então a função deles seria guiar as crianças. Daí esses amigos imaginários seriam esses... As madrinhas. Isso, algo parecido com isso. Só que um pouco de... Sininho é um elfo, né? Sininho... O próprio Peter Pan, eu acredito que ele seja um elfo. Por causa das próprias... Pela história, ele era um guri normal e passou para o outro lado de uma realidade paralela. Sim, tanto é que esse avistamento dessas criaturas, os elfos... Isso explica os objetos voadores não identificados. Os elfos, eles são criaturas que dizem, na Islândia principalmente, tem uma crença muito forte de que eles realmente existem. Tem vários relatos de pessoas que elas foram ajudadas por elfos. Elas afirmam que foram ajudadas por uma figura que bate com a descrição do elfo, e faz sentido pelo próprio local. Tem algumas fotos na internet, agora não sei se são reais ou se são montagens. Sim. No céu, aparecendo. Eu acredito que sejam montagens, porque essas criaturas, a maioria dos encontros são com pessoas que não têm uma fotografia. Daí, não que eles não existam, mas é muito difícil conseguir... Aquele filme do Arthur Conan Doyle foi bem polêmico, Jardim das Fadas. Tem muita gente que era a loucura dele. Jardim das Fadas. Sim, e voltando aqui, eu sugeri um tema para o próximo programa. Mas tu tinha outro título ali, não tinha? Não, era esse aqui. O outro ali era o Tribo Índigo que eu falei lá do... Criaturas, exobiologia. Isso. Criptozoologia. Isso, criptozoologia, um assunto pro nosso próximo... Pé grande, Sasquatch, Yeti. Monstro do Lago Ness. Seres assim, que o chupacabras, ele entra também. E o chupacabras dizem que, inclusive, ele é alienígena, na verdade. Ele não é uma criatura nossa mesmo, ele tem... Mas foi largado de propósito aqui ou... Acredita-se que sim.
que ele foi deixado aqui como uma espécie de... Pelos Grey, que os Grey eram os da maldade. Sim, os Greys são aliens que... Lembrando, pessoal, só para quebrar aqui uma crença, aquele vídeo... São parecidos com nós, eles têm inteligência, mas não têm moral. Aquele vídeo famoso lá do pessoal dissecando um ET lá... Um vídeo falso. É um vídeo falso, tá? É um boneco, né? É, um boneco que eles filmaram lá e... Isso tudo é para desacreditar, para dizer, o espírito não existe, ET não existe, disco voador não existe, sim. Isso aí é a nova ordem mundial. Inclusive tem o filme Contatos do Quarto Grau. Eu vi, ele foi... Não conheço. É, o terceiro grau eu vi no cinema. O filme Contatos do Quarto Grau. Nem era nascido. Ele foi... Contatos do Terceiro Grau, eu já assisti esse filme, antigo também. Eu gosto Mas não no cinema. Eu gosto... não no cinema. Eu gosto de filme de terror antigo, então já assisti. Não é terror? É considerado terror. É contato com a... Ele é considerado... Não, terror é o Alien, o Oitavo Passageiro. Ele, na verdade, não é terror, ele é horror. Ele entra numa classificação de subgênero que a gente chama de sci-fi horror. Ficção científica de horror. O Terceiro Grau é um filme bom. O ET é um filme bom. Tem outro que é dois bichinhos, um caiu na África, outro nos Estados Unidos, é bom também. O que eu tô me referindo... Homens de Preto é baboseira. É lixo. Homens de Preto é comédia. É lixo. O filme... Não, mas o filme... Um ser que ultrapassa o universo, entra em realidade paralela, pega buraco de minhoca, desmaterializa, rematerializa, ele não vai vir para invadir a Terra, não vai vir para fazer aquelas baboseiras que é coisa de estadunidense doente. Aquele filme é mais uma brincadeira, né? Mas o filme que eu tô falando tem um filme... Na verdade, o filme... O próprio Caça-Fantasma ali, eles levam para um lado jocoso. O filme ele não é Contatos do Terceiro Grau, o que eu assisti. Ele é Contatos Imediatos do Terceiro Grau. É um filme antigo. Foi um filme bom. É um filme antigo e ele entra na classificação de sci-fi horror, que é horror de ficção científica. Lembrando que não tem nada de horror. Mas não precisa ter, tipo, Jogos Mortais é classificado. Pode ser realismo fantástico, pode ser... Mas, por exemplo, o Flávio, o filme O Predador, ele também não assusta. Sim. Ele também não assusta, teoricamente falando. É que tem diferença. O que assusta é o terror. O horror é quando tem qualquer elemento. É tipo o demônio que está assediando. Como tu não vê ele é invisível. O predador pode ser também, mas o predador ele é tipo, eles são guerreiros da espécie dele, eles caçam cabeças como troféu. Eles são parentes daquele Beowulf. Aquele filme é muito interessante. Sim, para tu entender, até o Beto mais cedo falou os demônios do sexo, os íncubos e súcubos. Sim. Um súcubo é aquela mulher. Ela era uma mulher bonita, seduzia os caras. E na hora do bem bom, ela mostrava o que era. Era um dragão, era um ser horrível. Uhum. E tem muito velho espírito que se disfarça de mulher bonita, homem bonito. Tipo aquela do Boto lá, do Acre lá. Pois então, é que é o seguinte, Flávio. Dentro do subgênero do horror, muitas vezes o filme não precisa dar medo. Não é tudo sci-fi, science fiction. E science fiction horror. Um filme que só ficção científica pura. Aí, inteligência artificial, ET, o extraterrestre. Esses são ficção científica pura. Mas esses filmes com uma pegada mais dark, Contatos Imediatos do Quarto Grau, ele tem uma pegada mais dark. Lembro da musiquinha. E o Contatos do Quarto Grau também. Esse já é classificado como horror direto. Falar nisso, musiquinha, tem o cronovisor e tem aquela capela Roslin lá na Escócia, e parece que o canto gregoriano é usado também para entrar com esses estados de consciência, entrar em contato com os devas, os deuses, os anjos. Os seres... os devas, eles são anjos, né? São... o mundo nominal, o mundo angelical, o dévico, e os mundos celestiais, né? São as coisas. O filme, por acaso, acho que é o filme de 77, né? Esse Contatos Imediatos do Terceiro Grau. 77. Isso. Então o que a gente aprende na escola? Tem mineral, vegetal, animal e só. A gente sabe que tem o hominal, é animal, mas é um pouquinho mais avançado. Tem o angelical, tem o dévico, tem o celestial. Assim como tem monera, protista, protozoário, vírus, bactérias. Então tem bem mais do que 3, 4 reinos, como eles ensinam, né? Sim. É que nem a história, todo mundo tem 5 dedos, mas alguns têm 6. Alguns têm 2 cabeças. Tem aquelas 2 irmãs lá na Inglaterra que têm o mesmo corpo e 2 cabeças. Sim, tem o caso dos freaks, muitos também.
São pessoas que nascem com deformidades raras e que eles viram aberrações de circo. Tipo Homem-Elefante, Homem-Elefante. a Mulher Barbada. Homem-Elefante, Mulher Barbada, várias dessas figuras. Geralmente quem pratica aquele coisa tem a doença de Ehlers-Danlos, homem elástico. Sim. Torcem tudo. O outro que tinha lá era tipo um tumor, o Homem-Elefante que ele tinha lá, uma coisa que crescia rápido, que é muito rara. Para quem não acredita em evolução, se tu estudar embriologia, a ontogênese repete a filogênese. A gente passa então, como a gente vem da bactéria, do vírus ao arcanjo, como se diz. E tem uma doença que a pessoa fica escamada que nem peixe, é chamada ictiose. Ictios é peixe, Sim. em grego. Então, de onde é que nenês prematuros nascem com arcos branquiais? Tem alguns que nascem com rabinho. Então, a gente tem uma fase que a gente tem os olhos mais para o lado, mas tem o hipertelorismo, quando os olhos são bem afastados. Tem uns que nascem com a orelha mais embaixo. Tanto é que tem a teoria do ancestral comum, né? Todos os seres vivos ele teve um ancestral. Tipo um mosaranho ali, né? Sim, e ele esse ancestral comum ele deu origem às outras espécies. Até se tu lê sobre Lemúria, tem a ver com isso, que tem os lêmures, né? Os lêmures seriam um bicho primordial também. Então fica aí o tema para o próximo programa. Criptozoologia. Que são as criaturas ditas mitológicas, estranhas, mas que muitos alegam que existem. Isso aí entra no fortismo, né? Sim, e Fortismo de tudo que é esquisito. E lembrando que talvez o que mais gere curiosidade das pessoas é o chupacabras, a gente vai falar sobre ele também. Chupacabras é interessante. De fato, eu lembro quando era pequeno uma vez. O ET de Varginha não entra nessa. Não, ET de Varginha. A gente pode falar num tema sobre ufologia posteriormente do ET de Varginha, que é interessante também. E daí, assim como. Dizem que tem 3, 4 lá na área 51, né? Sim, Nem o presidente dos Estados Unidos sabe. Ou será que sabe? E se ele não for né? Um ET com aquela cara laranja dele, não duvido que ele seja. Topete. Pois é. Então nós estamos encerrando por aqui. Dá uma boa noite aos nossos ouvintes. Então até a próxima. Forte abraço. Macron, eu acho que é um cristal, não tem nada de anticristo. Não vai atrás de algumas besteiras que eles põem. Então, Dr. Flávio, pode encerrar. Um abraço, então, e até a próxima. Então está aí. Até semana que vem. Forte abraço e tchau, tchau.